Você já parou para pensar como uma colônia de 13 pedacinhos de terra se transformou na maior potência do planeta? Como um grupo de rebeldes virou uma superpotência nuclear, dona das maiores empresas de tecnologia, palco de revoluções culturais e de profundas contradições? A história dos Estados Unidos é uma montanha-russa de guerras, crises, conquistas e viradas inesperadas. E hoje, você vai embarcar nessa jornada do começo ao presente, capítulo por capítulo, como nunca viu antes. Seja bem-vindo ao Tempos e Tronos, o canal onde a história ganha vida e cada civilização, cada país é contado como se fosse uma grande saga, com seus heróis, conflitos, quedas e glórias. Se você curte esse tipo de conteúdo, já se inscreve, clica no gostei e comenta aqui embaixo o que achou do vídeo. E aproveita para sugerir o próximo tema, porque essa série só continua com o seu apoio. Capítulo 1 – O nascimento de uma ideia. Antes de ser império, antes de ser superpotência, antes mesmo de ser um país, os Estados Unidos foram apenas uma ideia. Uma ideia incômoda, teimosa, que crescia entre salões coloniais, campos de trigo e reuniões à luz de velas. Imagine um grupo de homens, distantes da metrópole, cansados de pagar impostos para uma coroa que jamais viram de perto, e decidindo que, talvez, só talvez, eles pudessem governar a si mesmos. 13 colônias, separadas por cultura, clima e interesses, unidas por uma faísca, liberdade. O ano é 1776. E como um trovão no silêncio, ecoa a Declaração de Independência, uma folha de papel que carregava mais pólvora do que qualquer canhão britânico. Mas a independência não veio com tinta, veio com sangue. As batalhas da Revolução Americana rasgaram os campos da Pensilvânia, de Yorktown, de Bunker Hill. Soldados mal treinados enfrentando o maior exército do mundo. E ainda assim, venceram. Como? Talvez fosse coragem. Talvez fosse desespero. Ou talvez fosse algo maior. O nascimento de um novo tipo de país, feito por e para o povo. Pelo menos, no papel. E quem estava lá, no centro da tempestade, era ele, George Washington. Um homem que poderia ter sido rei, mas escolheu ser presidente. Que poderia ter mandado, mas preferiu servir. Seu gesto de devolver o poder civil ao povo, ao fim da guerra, foi como um sussurro que ainda ecoa: isto não é uma monarquia. Só que criar uma nação é fácil perto de mantê-la unida. As colônias, agora estados, brigavam entre si como irmãos dividindo herança. As decisões sobre moeda, comércio, representação, cada passo era um campo minado. E ali, nos salões abafados da Filadélfia, a Constituição foi costurada com cuidado cirúrgico, uma tentativa de dar forma ao caos. Mas bastava olhar para o mapa e ver que o verdadeiro teste ainda estava por vir. Aquelas 13 colônias eram só a ponta de um continente inteiro. Um continente que chamava, e que o novo país começava a desejar com uma fome insaciável. Capítulo 2 – Expansão e contradições. A independência não saciou, ela abriu o apetite. Com o oceano às costas e um continente inteiro à frente, os Estados Unidos se viram como um jovem gigante recém-liberto, faminto por espaço, poder e destino. Era como se a terra chamasse. Montanhas sussurravam promessas. Planícies acenavam com campos férteis. E os céus do oeste pareciam pintar uma mensagem no horizonte: vá. Foi aí que nasceu o Destino Manifesto, não como lei, mas como fé. Uma convicção quase mística de que os americanos tinham o direito, ou melhor, a missão, de ocupar toda a América do Norte. Como se Deus, a democracia e os trilhos de ferro andassem de mãos dadas. Primeiro, vieram as aquisições pacíficas. A colossal compra da Louisiana, 15 milhões de dólares, o que equivale a uma quantia considerável para a época, mais do que dobrou o território americano. Depois, veio a ousadia, conflitos com a Espanha, embates com tribos indígenas e, por fim, a guerra contra o México, que terminou com um mapa redesenhado, agora incluindo o que hoje chamamos de Texas, Califórnia, Nevada, Utah e muito mais. O país se expandia como uma mancha de tinta num papel molhado, sem freio, sem volta. Mas a cada novo pedaço de chão, uma velha questão ressurgia: essa nova terra vai permitir a escravidão? No norte, fábricas e ferrovias anunciavam a chegada da modernidade. Trabalho livre, cidades em crescimento, imigrantes em busca de uma nova vida. Já no sul, o algodão reinava absoluto, e seu trono era sustentado pelo trabalho forçado de milhões de homens e mulheres escravizados. O país que dizia buscar liberdade
negava essa mesma liberdade a uma parte enorme da sua população. Era uma hipocrisia gritante, mas que muitos tentavam ignorar até não dar mais. E no meio dessa disputa, os povos indígenas eram empurrados como peças descartáveis. Tribos inteiras foram removidas de suas terras ancestrais, em marchas forçadas, traições diplomáticas e extermínios silenciosos. Os trilhos dos trens passavam por cima de histórias milenares, e a expansão, vendida como progresso, deixava um rastro de destruição. A fronteira avançava, e com ela, as contradições dos Estados Unidos cresciam, se entrelaçando como raízes envenenadas sob a terra fértil. Até que um dia, tudo isso se tornaria insuportável. As tensões entre norte e sul, liberdade e escravidão, tradição e mudança, estourariam com a força de um trovão. Porque havia algo sombrio no ar, algo inevitável. Uma tempestade se armava no horizonte, e ela tinha nome: Guerra Civil. Capítulo 3 – A Guerra Civil. Irmão contra irmão. Às vezes, um país precisa sangrar para entender quem ele realmente é. No começo da década de 1860, os Estados Unidos estavam divididos como uma ponte prestes a ruir. De um lado, o norte industrial, veloz, moderno, com olhos voltados para o futuro. Do outro, o sul agrário, tradicional, onde o algodão era rei e o trono era sustentado pelo trabalho escravizado. A tensão não era mais uma briga de bastidores, era uma panela de pressão prestes a explodir. A eleição de Abraham Lincoln, em 1860, foi o estupim. Ele não prometia abolir a escravidão de imediato, mas só o fato de questioná-la já era demais para os estados do sul. Um a um, começaram a se separar, formando os Estados Confederados da América, com seu próprio presidente, exército e bandeira. Um novo país, dentro do velho país. Então, em abril de 1861, o primeiro tiro foi disparado em Fort Sumter. Não foi apenas um canhão que ecoou ali, foi o som de um país se partindo ao meio. A guerra que se seguiu foi uma ferida aberta. Homens que haviam estudado juntos em West Point agora se enfrentavam em lados opostos do campo de batalha. Famílias divididas. Irmãos se mirando pela mira do rifle. E enquanto o norte mobilizava suas fábricas, ferrovias e exércitos imensos, o sul apostava em sua geografia, seus generais habilidosos, e na esperança de que o mundo precisasse tanto de seu algodão que interviria a seu favor. Mas a guerra não foi só luta de exércitos. Foi luta de valores. O campo de batalha era também o coração do país. E ali, no meio dessa tempestade, se erguia Lincoln, um presidente austero, mas com alma de poeta. Ele entendeu que aquela guerra era mais do que união ou separação. Era uma chance, talvez a última, de redefinir o que significava ser americano. Em 1863, veio o golpe simbólico, a proclamação de emancipação. Não libertava todos de imediato, mas dava à guerra um novo significado. Agora, não era só política, era justiça. A guerra duraria 4 longos anos, com batalhas épicas como Antietam, Gettysburg, Vicksburg e tantas outras que mancharam os mapas e os livros de história. Mais de 600 mil vidas seriam perdidas. A maior tragédia da história americana. E mesmo a vitória do Norte, com a rendição dos confederados em 1865, soou mais como um suspiro de cansaço do que de celebração. A escravidão estava, enfim, abolida. Mas abolir no papel não é curar no coração. Porque o Sul estava arrasado. As cidades destruídas. A economia em ruínas. E a raiva, essa ainda ardia como brasa escondida sob cinzas. A guerra havia terminado. Mas a reconstrução, ela seria ainda mais difícil. Capítulo 4 – Vapor, aço e ambição. A fumaça da guerra ainda pairava no ar. Mas uma nova fumaça começava a tomar seu lugar. Mais densa, mais persistente. Não vinha de canhões, mas das chaminés. O som agora não era o de tiros, era o ranger dos trilhos, o bater dos martelos, o assobio estridente das locomotivas cruzando o país como serpentes de ferro. Os Estados Unidos estavam renascendo. Só que não como antes. Agora, era o trabalho que movia a nação. O lucro que ditava o ritmo. E o progresso, o progresso virou religião. Cidades como Nova York, Chicago e Detroit explodiam em tamanho e ambição. Arranha-céus começavam a desafiar a gravidade.
Trilhos de trem conectavam litorais. Linhas telegráficas costuravam o país em tempo real. E no centro disso tudo, estavam eles, os novos reis. Homens de chapéu alto e bolso fundo, Carnegie, com seu império do aço, Rockefeller, domando o petróleo, Vanderbilt, comandando os trilhos, e J.P. Morgan, o banqueiro que emprestava dinheiro até pro governo. Eles foram chamados de titãs e também de barões ladrões. Dependia de onde você olhava. Do alto das torres, eram visionários. Das fábricas e cortiços, eram sombras gigantescas que sugavam até o último centavo dos operários. Nas fábricas, homens, mulheres e crianças trabalhavam exaustos 12, 14, 16 horas por dia. E mesmo assim, sonhavam. Sonhavam com uma vida melhor. Imigrantes chegavam aos milhões, trazendo malas cheias de esperança e nomes difíceis de pronunciar. A Estátua da Liberdade os recebia com uma tocha em mãos. Mas do outro lado da Baía, a realidade os aguardava com calos e suor. Era o chamado sonho americano, nascido entre máquinas, fuligem e contratos. Um sonho que muitos perseguiam, mas poucos alcançavam. A riqueza crescia, o poder crescia, mas, como uma sombra que segue o sol, a desigualdade crescia junto, e as rachaduras, agora invisíveis, voltavam a se formar, não entre estados, mas entre classes. E enquanto os Estados Unidos se erguiam como potência econômica, o mundo lá fora começava a ferver, porque logo, o país da indústria seria chamado a enfrentar algo muito maior que o mercado, algo que vinha do outro lado do oceano, com baionetas, trincheiras e promessas de glória. O próximo capítulo chegaremos em um dos principais motivos ser a maior potência mundial, e eu vou te explicar como. Se você chegou até aqui quer dizer que está gostando do conteúdo, então para nos ajudar, aperta no botão do like e se inscreva no canal para nos ajudar. Feito isso, vamos continuar. Capítulo 5 – Guerras Mundiais e a Forja do Gigante. No início do século XX, os Estados Unidos ainda não eram os donos do mundo. Eram grandes, sim, ambiciosos. Mas o palco principal da política global ainda era a Europa, com seus impérios centenários, reis de sangue azul e alianças tão frágeis quanto um castelo de cartas. Um continente inteiro respirava tensão. E então, bum! Em 1914, o arquiduque Francisco Ferdinando é assassinado em Sarajevo. A faísca acende o barril de pólvora. O que começa como um conflito localizado, se espalha como incêndio em floresta seca. França, Alemanha, Inglaterra, Áustria-Hungria, Rússia, 1 a 1, mergulham na Primeira Guerra Mundial. Uma guerra moderna, mas com mentalidade antiga. Cavalos contra metralhadoras. Carregadas heróicas contra trincheiras cheias de lama, ratos e gás mostarda. Do outro lado do Atlântico, os Estados Unidos assistiam com certa distância, como quem vê a casa do vizinho pegar fogo e finge que não vai chegar na sua. O país seguia crescendo, vendendo armas, alimentos e suprimentos para os aliados. A guerra parecia um problema europeu, até que deixou de ser. Navios americanos começaram a ser atacados por submarinos alemães. O mais famoso deles, o Lusitânia, afundado com mais de 1.000 civis a bordo. E então veio o estupim, o telegrama Zimmermann, uma tentativa alemã de convencer o México a atacar os Estados Unidos. Foi o bastante. Em 1917, o presidente Woodrow Wilson declarou guerra, e os Estados Unidos entraram no conflito, como se estivessem chegando ao final de uma peça trágica, mas ainda assim dispostos a mudar o roteiro. Foram decisivos. Suas tropas, frescas e bem equipadas, deram o gás final para os aliados. E quando a guerra acabou, em 1918 os americanos voltaram para casa com a cabeça erguida. Tinham sido fiel da balança. Mas o preço? Quase 120.000 soldados mortos. Uma Europa devastada. E uma paz, o Tratado de Versalhes, que mais parecia uma bomba relógio. A década seguinte seria marcada por euforia. Os Roaring Twenties, os anos loucos. Jazz, rádio, carros, filmes, consumo. A América brilhava como nunca. Mas por trás das vitrines reluzentes, a fundação era instável. Em 1929, veio o tombo. A queda da Bolsa de Nova York foi como um terremoto financeiro. Quebrou bancos, quebrou empresas, quebrou famílias. A Grande Depressão varreu empregos,
levou milhões à fome e transformou o sonho americano num eco distante. E então, quando o país ainda tentava se reerguer com o New Deal de Roosevelt, o mundo voltou a se contorcer. Na Alemanha, um ex-soldado frustrado, de fala hipnótica e olhar inflamado, subia ao poder. Adolf Hitler, com seu partido nazista, prometia glória, vingança e ordem, mas o que entregaria seria ódio, guerra e genocídio. O mundo voltava a ferver. E em 1939, com a invasão da Polônia, a Segunda Guerra Mundial começava. Mais uma vez, os Estados Unidos tentaram ficar de fora. O trauma da Primeira Guerra ainda doía. Mas então, 7 de dezembro de 1941. Pearl Harbor. O Japão ataca a base naval americana no Havaí. Uma emboscada devastadora. Em poucas horas, milhares de mortos. Navios afundados. Aviões em chamas. E o silêncio se transforma em fúria. Agora não havia mais volta. Os Estados Unidos entram de corpo inteiro na guerra, contra o eixo, Alemanha, Itália, Japão. E sua entrada muda tudo. As fábricas americanas, antes desaceleradas pela depressão, voltam a rugir. Produzem tanques, aviões, munições, numa escala que o mundo nunca tinha visto. O país inteiro se mobiliza. Mulheres assumem os empregos nas indústrias. Negros enfrentam o racismo para servir nas fileiras do exército. A sociedade se transforma, não por escolha, mas por necessidade. No fronte europeu, os americanos desembarcam na Normandia, no famoso Dia D, e avançam pelas entranhas da Europa ocupada. No Pacífico, travam batalhas brutais contra o Japão, ilha por ilha, suor por suor, sangue por sangue. E quando o Japão se recusa a se render, vem o capítulo mais sombrio: Hiroshima, Nagasaki. As duas únicas vezes que armas nucleares foram usadas contra civis. Cidades inteiras viram poeira em segundos. O mundo assiste, atônito. A guerra termina. Mas algo novo nasce ali, algo assustador. Os Estados Unidos saem da guerra vitoriosos, ricos, poderosos e sozinhos no topo. Agora, são a única nação com a bomba atômica. O país que ajudou a vencer a guerra se transforma, num piscar de olhos, no novo guardião do mundo. Mas toda vitória tem um preço, porque no vácuo da guerra, um novo inimigo se ergue. Um que não usa uniformes nem tanques, mas que possui mísseis, ideologia e poder. Capítulo 6 – Guerra Fria. O xadrez nuclear. Quando a fumaça da Segunda Guerra se dissipou, o mundo não respirou aliviado. Ele prendeu a respiração. No mapa, duas superpotências se olhavam em silêncio, Estados Unidos e União Soviética. De um lado, o capitalismo. Do outro, o comunismo. E entre eles, o planeta inteiro. Era o início de uma guerra sem batalhas abertas, mas com armas apontadas, espiões infiltrados e mentes em constante alerta. Os Estados Unidos tinham a bomba, mas não por muito tempo. Em 1949, a União Soviética testava sua própria. E o que era uma vantagem virou um equilíbrio de terror. O nome disso? Destruição mútua garantida. Um jogo onde ninguém podia ganhar, mas todos podiam perder. A Guerra Fria foi uma disputa de poder, prestígio e paranoia. Não bastava ser forte, era preciso parecer invencível. Os céus viraram passarelas para satélites espiões. A corrida espacial começou com o grito russo do Sputnik, e os americanos responderam com foguetes, astronautas e a promessa de que seriam os primeiros a pisar na Lua. Mas a tensão não ficava só nos céus. Em terra firme, o mundo virou tabuleiro. Na Coreia, no Vietnã, em Cuba, os dois gigantes se enfrentavam por procuração, usando outras nações como peças, soldados como peões. Cada conflito era um ensaio do fim do mundo. E então veio 1962. Crise dos mísseis de Cuba. O planeta segurou o fôlego por 13 dias. Navios soviéticos carregando ogivas nucleares. Submarinos americanos cercando a ilha. O botão vermelho mais perto do que nunca. Bastava um erro, um mal-entendido, e seria o fim. Mas o botão não foi apertado. Ainda não. Enquanto isso, em casa, os americanos viviam entre o progresso e o pânico. As crianças praticavam drills nas escolas. Se escondiam sob carteiras como se madeira pudesse parar uma bomba atômica. Filmes, revistas, discursos,
Tudo falava da ameaça vermelha. O inimigo estava em todo lugar. Ou, pelo menos, era o que se dizia. A Guerra Fria era guerra de narrativas, de símbolos, de medo. Mas também era um espelho. Porque à medida que o país combatia o perigo externo, uma nova revolução borbulhava dentro das suas fronteiras. Capítulo 7. Rebeldia e mudança. Enquanto os líderes jogavam xadrez com o mundo, as ruas dos Estados Unidos se transformavam em palcos de uma outra revolução, uma que não usava farda, mas jeans rasgados, placas escritas à mão e vozes roucas de tanto gritar. Os anos 60 chegaram como um trovão, colorido, barulhento, caótico. O país que se dizia terra da liberdade começava a encarar os espelhos que sempre evitou. Negros marchavam por direitos civis, enfrentando não apenas leis injustas, mas cacetetes, cães e mangueiras de alta pressão. Em meio ao barulho, uma voz se erguia como um clarim. Martin Luther King Jr., com seu I Have a Dream, não apenas discursava, ele desenhava um futuro que ainda parecia impossível. E ele não estava sozinho. Malcolm X, mais direto, mais duro, dizia: se for preciso pela paz, lutaremos pela paz, mas se for preciso pela guerra. O país estava dividido não só entre raças, mas entre formas de resistir. Ao mesmo tempo, uma nova juventude tomava as universidades, as praças, os festivais. Era contracultura, jovens questionando tudo: a guerra, o consumo, a moral, os cabelos curtos, a autoridade dos pais. Woodstock virou o símbolo dessa rebeldia psicodélica, onde guitarras gritavam mais alto que generais. E no fundo de tudo isso, a Guerra do Vietnã. Uma guerra distante, em selvas tropicais, que parecia não ter fim nem propósito. Os Estados Unidos, certos de que combatiam o comunismo, mergulhavam num conflito que virava lama entre os dedos. Soldados voltavam para casa quebrados por dentro. Muitos nem voltavam. As imagens do Vietnã não vinham em cartas. Vinham na TV, em cores, no horário nobre. Pela primeira vez, o povo americano assistia à guerra em tempo real. E o que viam era devastador. Protestos se espalhavam. Jovens queimavam seus cartões de alistamento enquanto o governo tentava segurar uma nação que escorregava entre as rachaduras. No meio do caos, ainda ecoavam outras vozes. Feministas exigindo espaço, ambientalistas alertando sobre destruição, LGBTQ+ rompendo silêncio. Era como se todos os fantasmas da América tivessem decidido se levantar, de uma vez só. Capítulo 8. O Império Digital. Quando os gritos cessaram e os cartazes foram recolhidos, o que se ouviu foi o som dos teclados. Tímido, mecânico, promissor. A década de 1980 não foi feita de marchas, mas de microchips. O país que antes gritava por paz, agora sussurrava nas telas dos primeiros computadores. A América trocava as flores pelo silício. E assim, quase sem alarde, começava a era da informação. Ronald Reagan subia ao poder com carisma de ator e discurso de cowboy. Prometia cortar impostos, reduzir o Estado e deixar o mercado correr solto. E ele correu. A economia crescia, Wall Street brilhava, o consumo virava religião. A televisão moldava comportamentos. O McDonald's dominava esquinas. E o sonho americano se vendia em comerciais de 30 segundos. Foi também o nascimento de um novo tipo de império, o Império Digital. Enquanto o Muro de Berlim desmoronava em 1989, levando junto a União Soviética e encerrando a Guerra Fria, os Estados Unidos assumiam o centro do palco mundial. Mas agora, o campo de batalha era outro: os dados, os cliques, os algoritmos. A internet, que começara como um projeto militar, se espalhava pelas universidades, depois pelas casas, depois pelos bolsos. Microsoft, Apple, Google, Amazon. Nomes que passariam a moldar o cotidiano de bilhões de pessoas, com poder quase tão grande quanto de qualquer governo. Os Estados Unidos não exportavam mais apenas produtos. Exportavam estilo de vida, cultura, informação, sonhos. Cada jeans, cada blockbuster, cada sistema operacional era uma bandeira americana fincada no mundo globalizado. Mas junto com a conectividade, veio o isolamento. Junto com a liberdade de expressão, vieram as bolhas. E enquanto todos celebravam a chegada do novo milênio, ninguém percebia que o terreno já tremia. Porque o próximo abalo não viria de uma guerra declarada, mas de um avião, um céu azul demais,
e 2 torres que tocavam o céu. Capítulo 9. Crises, choques e cicatrizes. O 11 de setembro de 2001 não foi apenas um ataque terrorista. Foi o dia em que o mundo, tal como os Estados Unidos o conheciam, mudou para sempre. 2 aviões sequestrados, disparando contra as torres do World Trade Center em Nova York, e um terceiro que colide com o Pentágono, em Washington. E, no meio de toda a destruição, as torres que representavam o poder financeiro global se desmoronaram, levando consigo algo mais: a confiança dos americanos na segurança de sua própria terra. Até então, os Estados Unidos estavam acostumados a ver a guerra, o terror e a destruição em outros países, mas nunca em sua casa. O ataque fez com que a sensação de invulnerabilidade que a nação cultivava se dissipasse em um instante. O impacto não foi só físico, mas psicológico. O medo agora estava nas ruas, nas escolas, no olhar dos cidadãos, no ar. O país reagiu com a força que ele conhece: resposta militar. Começaram os bombardeios no Afeganistão, onde os talibãs abrigavam Osama Bin Laden, o líder da Al-Qaeda, responsável pelos atentados. A guerra parecia ter um propósito claro: eliminar o terror. Porém, o que parecia uma luta contra um inimigo identificável, logo se transformaria em um conflito sem fim, marcado por incertezas, mortes e uma sociedade constantemente em alerta. E enquanto os mísseis rasgavam o ar no Oriente Médio, a vida nos Estados Unidos nunca mais seria a mesma. A segurança interna se tornou um conceito flexível e extremamente intrusivo. Leis como o Patriot Act começaram a vigorar, dando ao governo amplos poderes para vigiar seus próprios cidadãos em nome da segurança. O medo invadiu as casas, as escolas e as ruas. A guerra contra o terror tornava-se, paradoxalmente, também uma guerra contra a liberdade em nome da liberdade. Mas a dor de 2001 não parou por aí. Nos anos seguintes, a economia dos Estados Unidos ainda parecia se manter forte. Mas um novo problema estava se formando em silêncio, nos bastidores. A crise de 2008 estava à espreita. E dessa vez, o inimigo não estava em um deserto distante, mas nas fundações do próprio sistema financeiro que os Estados Unidos haviam criado. Em 2007, o setor imobiliário estava bombando. Bancos ofereciam hipotecas de risco a pessoas que não tinham condições de pagar por elas. Essas hipotecas eram vendidas a investidores como se fossem produtos seguros, quando, na verdade, estavam prestes a colapsar. Mas ninguém parecia se preocupar, ou, talvez, ninguém queria ver a tragédia que se aproximava. A ganância e a confiança cega nos mercados haviam criado uma bolha econômica prestes a estourar. A crise subprime, como ficou conhecida, não era apenas uma bolha do setor imobiliário, mas um reflexo de falhas muito maiores no sistema financeiro dos Estados Unidos e do mundo. Bancos globais, como Lehman Brothers, que pareciam invulneráveis, começaram a ruir quando as hipotecas podres e derivativos financeiros começaram a perder valor, causando um efeito dominó em toda a economia. Em setembro de 2008, o Lehman Brothers colapsou. O mercado entrou em pânico. A bolsa de valores despencou. Os bancos começaram a falir, e a falta de confiança nos mercados financeiros se espalhou como fogo em mato seco. O governo dos Estados Unidos foi forçado a intervir, resgatando instituições financeiras com trilhões de dólares. Tudo para evitar um colapso total da economia. Mas o resgate foi uma faca de 2 gumes. Enquanto Wall Street se reerguia com a ajuda do governo, milhões de cidadãos comuns estavam perdendo suas casas. Os desempregados eram em números recordes. O mercado imobiliário se desmoronou. Famílias inteiras, que haviam colocado suas economias na compra de casas, viram seus lares sendo tomados. O sonho americano, agora mais do que nunca, parecia uma ilusão distante para a maioria das pessoas. O choque não foi apenas financeiro, foi humano. A crise deixou um rastro de angústia, desconfiança e frustração que se espalhou por todo o país. O sistema, que antes parecia garantir estabilidade e prosperidade, agora mostrava suas falhas crônicas. E o povo, aquele que mais sofreu, não era o que deveria pagar o preço. A classe média, uma das grandes responsáveis pela ascensão econômica da América, estava agora sendo esmagada pelos custos do colapso que ela mesma ajudara a criar. Essa foi a grande ironia da crise de 2008. Os poderosos, responsáveis pela crise, foram resgatados, enquanto os mais vulneráveis, que mal tinham o suficiente para sobreviver, se viram afundados em dívidas, falências e insegurança financeira. Capítulo 10. Entre algoritmos e incertezas. Os Estados Unidos,
que há mais de um século lideravam o mundo com suas fábricas, seus trilhos de ferro e seus arranha-céus de vidro, agora enfrentavam uma nova revolução. Não mais de ferro ou aço, mas de silício. Em 2007, o mundo assistiu, atônito, enquanto Steve Jobs, com sua simplicidade elegante, apresentou o primeiro iPhone. E ali, num palco iluminado, uma revolução começou a se espalhar do bolso de um indivíduo para a vida de milhões. O smartphone não era apenas uma ferramenta. Ele era um portal para o mundo. E, com ele, a ideia de que tudo poderia ser conectado em tempo real. A internet, antes um local distante, um luxo, agora se tornava onipresente. Facebook, Twitter, Instagram surgiam como novas praças, onde as ideias se chocavam, se espalhavam, se consumiam. Mas enquanto esse novo império digital se erguia, a confiança do povo americano na verdade, na autoridade, na própria realidade, começava a se desgastar. Era o nascimento de uma era onde dados, não mais petróleo ou armas, eram um novo poder. Google e Amazon passaram a dominar o mercado global, não com produtos físicos, mas com informações. Os dados dos cidadãos americanos, e do mundo inteiro, se tornaram a principal mercadoria de empresas bilionárias. E junto com esse crescimento vertiginoso, surgiram novos dilemas. A privacidade virou um conceito obsoleto. A manipulação digital floresceu. Fake news, algoritmos tendenciosos, monitoramento constante, tudo isso se tornou uma sombra permanente sobre as sociedades conectadas. As eleições de 2016, por exemplo, revelaram um mundo onde a influência digital e a polarização estavam à beira de dividir a nação. No cenário político, a polarização crescia. Donald Trump foi eleito presidente, e a América, novamente, se viu dividida. Os mesmos algoritmos que conectavam as pessoas também as separavam. Uma era de informação começou a ser tomada por uma era de desinformação. Ao mesmo tempo, os desafios sociais que estavam por trás de tantas crises ainda não haviam sido resolvidos. A desigualdade econômica parecia se intensificar à medida que a classe média encolhia e as grandes corporações se tornavam mais poderosas. Os trabalhadores da velha economia não conseguiam se adaptar ao novo mundo digital. E os problemas de racismo, violência policial e injustiça social permaneciam com um peso crescente. Enquanto o país olhava para o futuro parecia mais incerto do que nunca. O desemprego tecnológico, a mudança climática, as guerras cibernéticas e uma economia global instável, tudo isso pesava sobre o horizonte. E ao mesmo tempo, os Estados Unidos, uma vez farol de democracia, se viam confrontados com questões sobre sua própria identidade. Com isso, a questão que surgia não era mais sobre qual direção seguir, mas sobre como navegar no caos do século XXI, onde nada era simples e tudo se movia mais rápido do que a própria capacidade de adaptação da sociedade. Capítulo 11. O presente, entre o passado e o futuro. Os Estados Unidos, um país sempre em busca de evolução, agora se vê diante de desafios sem precedentes. No entanto, o que vemos hoje não é apenas um reflexo das dificuldades econômicas ou políticas do passado, é o resultado de um mundo novo, moldado por tecnologias poderosas e divisões internas que ameaçam a coesão social. A sociedade americana, enquanto se recupera das cicatrizes deixadas pela crise financeira de 2008 e pela pandemia de Covid-19, agora enfrenta novas e antigas batalhas: polarização política, desinformação, desigualdade econômica e racismo sistêmico. No campo político, os Estados Unidos se veem divididos como nunca antes. A eleição de 2020, marcada pela pandemia e por um dos períodos mais polarizados da história moderna, expôs as feridas profundas na sociedade americana. A eleição de Joe Biden e o subsequente ataque ao Capitol Building em janeiro de 2021 por extremistas marcaram uma virada dramática, com os Estados Unidos lidando com a violência política e o crescimento da extrema-direita dentro de seu território. O ataque ao Congresso refletiu uma nação à beira de um colapso democrático, com um futuro incerto sobre como reconquistar a confiança das instituições. O fenômeno da desinformação também se tornou um dos maiores desafios da era moderna. Com o advento das redes sociais, as fake news e os algoritmos de recomendação amplificaram vozes extremistas, alimentando uma divisão ainda maior. O uso de plataformas como Facebook, Twitter, Instagram e TikTok tornou-se não só um reflexo da cultura, mas uma ferramenta poderosa para moldar opiniões políticas e sociais, muitas vezes de maneira perigosa e polarizada. O papel dessas redes, especialmente no movimento QAnon e na incitação ao ataque do Capitólio, representa a nova guerra pela informação e pelo controle sobre ela.
No entanto, a tecnologia não é apenas uma fonte de divisão, mas também de inovação. A crise da Covid-19 acelerou a digitalização de muitos aspectos da vida, desde o home office até a educação online, revelando as desigualdades entre classes sociais, mas também transformando a economia e o mercado de trabalho. O país se viu na necessidade de adaptar seu sistema de saúde, mostrando tanto os limites quanto a resiliência da infraestrutura. A pandemia também expôs de maneira dolorosa as disparidades econômicas. Os ricos ficaram mais ricos, enquanto milhões de trabalhadores essenciais e pequenas empresas foram à falência ou lutaram para sobreviver. Isso ampliou ainda mais a desigualdade social e econômica já existente no país. O impacto das políticas de impressão monetária e do resgate econômico colocou em questão o modelo capitalista americano, especialmente quando milhões ainda enfrentam dificuldades financeiras, enquanto empresas bilionárias continuam a crescer. O movimento Black Lives Matter também ganhou força nos últimos anos, com o assassinato de George Floyd em 2020 gerando protestos em massa por justiça racial, mostrando ao mundo que a luta contra o racismo sistêmico nos Estados Unidos é longe de ser resolvida. A morte de Floyd, capturada em vídeo, gerou um despertar global para as brutalidades da polícia contra pessoas negras, e o movimento continuou a pressionar por mudanças estruturais. E, no entanto, enquanto os Estados Unidos se voltam para dentro e enfrentam essas batalhas, o país continua sendo um ponto de influência global. A tecnologia, através de empresas como Apple, Google, Tesla e SpaceX, representa o futuro da inovação, mas também traz consigo questões sobre privacidade, controle de dados e impactos sociais. Elon Musk, com sua liderança à frente do setor espacial e do mercado de carros elétricos, reflete a ambição americana de manter sua posição de liderança global, agora também no setor espacial e tecnológico. O desafio de combater as mudanças climáticas e lidar com os desastres naturais também se tornou uma questão central. Furacões, incêndios florestais e ondas de calor mais intensas a cada ano mostram a vulnerabilidade dos Estados Unidos diante da crise ambiental. Mas, ao mesmo tempo, o governo de Joe Biden se comprometeu a retornar ao Acordo de Paris e colocar o país de volta na vanguarda da luta contra as mudanças climáticas. E no cenário geopolítico, o concorrente estratégico mais tangível para os Estados Unidos é a China. A rivalidade entre essas duas superpotências, em áreas como tecnologia, comércio e segurança internacional, define a nova dinâmica do século XXI. A guerra tecnológica, o controle sobre as redes 5G e a disputa pelo domínio do Atlântico e do Pacífico são apenas algumas das frentes desse conflito global. E assim, chegamos ao fim dessa jornada. Um país que começou com 13 colônias e hoje se encontra dividido, mas ainda com potencial de reinventar-se, como sempre fez ao longo da história. Eu agradeço profundamente a todos que estiveram comigo nesse mergulho pela história dos Estados Unidos e pela história do mundo através da ótica de um dos países mais influentes de todos os tempos. Acompanhar essa trajetória, com seus altos e baixos, seus momentos de glória e suas profundas feridas, é entender o que é ser humano, em toda a sua complexidade. Se você gostou dessa jornada, não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e deixar seu comentário com suas sugestões para o próximo tema. Porque a história nunca acaba. Ela continua, evolui, nos desafia e sempre tem algo novo a nos ensinar. Até a próxima!